Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor escolheu cada um de nós aqui essa noite. Porque essa noite o Senhor marcou um encontro para revelar as tuas verdades, as tuas maravilhas para cada um de nós. E eu tenho certeza absoluta que as nossas vidas serão marcadas essa noite, Pai. Então, nesse momento, Pai, que é o momento onde a nossa alma se cala, onde devemos nos calar, para que o Senhor fale, Pai. Nada e ninguém possa impedir o Teu agir aqui nesse local, Pai. Nós repreendemos toda ação contrária à Tua manifestação aqui essa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que em nome de Jesus, Pai, todo pensamento esteja cativo à Tua obediência dentro desse prédio, Pai. Que todos possam estar ligados diretamente a Ti, Pai, que o Senhor possa falar conosco de espírito a espírito, que possamos receber 100% daquilo que o Senhor preparou para nós essa noite, Pai, para que nada se perca da Sua medida que é transbordante, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, usa-nos, Senhor, de maneira poderosa, independente, ó Pai, das nossas falhas e dos nossos defeitos, ó Pai, porque as uvas já foram amassadas, ó Pai. E agora é hora da gente beber o Teu vinho, Pai. Então vem com a Tua alegria, vem com o Teu renovo, ó Pai, e nos alimente essa noite de maneira substancial. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Eu estava relutando para falar um negócio aqui, que tem nada a ver com a palavra, mas eu vou falar. Vocês já pagaram aqueles micos assim, que você distraído e tal? Cara, hoje, alguns já devem ter percebido. Eu saí, me arrumei, a gente chegou bem cedo aqui na igreja. Quando eu cheguei aqui na igreja, que eu sentei, eu percebi que minha calça toda manchada. Eu falei, cara, quando a Renata ver isso aí, vai brigar comigo. Eu vim com a calça toda manchada para a igreja. Eu peguei a calça, vesti e vim embora. Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, a calça está toda manchada. Mas vão achar que é style, né? Que é moderno e tal. Então, eu continuo pensando assim, mas não é não. Vocês já viram um animal adestrado? Um cachorro adestrado, acho que é o mais comum da gente ver. A diferença que tem de um animal adestrado para um animal não adestrado, ele é muito perceptível, né? Um animal adestrado, ele faz coisas que muitas das vezes a gente nem imaginava que esse animal pudesse fazer, né? O ser humano vai lá, ele consegue adestrar esse animal e extrair dele ali situações, né, e posições e entendimentos que eu mesmo não acreditava que um cachorro pudesse fazer, ou um outro, qualquer animal, um animal adestrado. Ele consegue impor esse domínio sobre esse animal e extrair a melhor parte desse animal, né, as melhores ações desse animal. A Bíblia compara o adestramento de um animal ao adestramento de nossa língua, mostrando que um homem é capaz de adestrar um animal, qualquer tipo de animal, mas o homem não é capaz de adestrar a sua própria língua. Vamos abrir em Tiago 3, 7 e 8. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Isso é o que a gente carrega dentro da nossa boquinha aí, maravilhosa. Nós vamos falar um pouco desse assunto, que foi o que Deus preparou para nós essa noite. Pelo menos eu nunca ouvi uma palavra que desse essa ênfase nessa... Na verdade, eu já li a Bíblia várias vezes toda e eu não lembro de ter lido esse versículo antes, que faz essa comparação. E nós vamos entender e decifrar aqui, conseguir achar alguns tesouros que estão escondidos nessas afirmações. Desde o início, Deus deu ao homem o poder de domínio. E essa é uma palavra clara no início da criação, para o homem dominar sobre todas as coisas. E com a queda de Adão, consequentemente a queda de todos nós,
nós perdemos parte desse domínio. O homem dominava sobre a terra. Lá no Éden, o diabo não tinha poder algum sobre nada, sobre nenhuma coisa. O poder de domínio era dado ao homem na terra. Só que ainda assim a palavra nos afirma que nós não somos capazes de dominar a nossa própria língua. E o que eu entendo que Deus quer nos dizer com tudo isso aí, é aquilo que a gente vai, aprofundar um pouquinho mais essa noite. Porque se você olha para essa afirmação, você fala, cara, a gente está fadado ao fracasso, então. A gente não tem solução, porque se eu não consigo dominar, a sua língua pode produzir vida ou morte. Se eu não consigo dominar, ela vai produzir morte. Só que o que eu entendo dessa passagem é que nós sozinhos não conseguimos dominá-la. Então, um homem que não entender isso, que ele não se colocar diante de Deus, falando, Deus, eu não sou capaz de dominar, eu preciso que o Senhor domine por mim. Se ele não entregar o domínio da sua própria língua, que pode matar ou vivificar o seu corpo, a Deus, ele tende a morrer. Então, o nosso papel aqui essa noite é entregar esse domínio de volta a Deus. E nós vamos entender como fazer isso. Porque muitas das vezes nós falamos coisas e não temos a noção da gravidade daquilo que falamos. Aquilo que você vive hoje é fruto de palavras que você proferiu ou aceitou lá atrás. Mateus 12, 36, 37 diz: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Vocês têm dúvidas da importância do que sai da nossa boca? Muitas das vezes nós não temos esse entendimento, não conseguimos decifrar a profundidade e a importância daquilo que a gente fala por aí, fala com nossos filhos, fala com nosso marido, esposo, mas a Bíblia é muito clara aqui. Tudo que saiu da sua boca vai ser julgado. Nós seremos julgados pelo que falamos também, não só pelo que fazemos. Então, repense a partir de hoje que tudo que sai da sua boca tem sim importância, e muita importância. Muita coisa pode estar travada na minha e na sua vida por coisa que nós falamos, ou que falaram para nós e a gente aceitou. Uma geração inteira morreu no deserto porque falou demais, falou que não devia. Deus não poupou uma geração inteira, um povo todo, porque falaram o que não deviam falar. Estavam falando inutilidades, falando besteiras. E a gente só tem uma maneira de ter nossa língua adestrada, dando autorização para o próprio Deus para adestrar a nossa língua, para Ele tocar a nossa língua. Não é à toa que vemos em Isaías 6, de 5 a 6, o seguinte: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Essa noite Deus vai tocar nossos lábios com brasas vivas. Em Salmo nós temos outro exemplo, Salmo 141, 3. Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Nós precisamos de um guarda em nossa boca. Porque não vamos ser hipócritas aqui. Todos nós em algum momento já fofocamos, todos nós em algum momento já falamos mal de pessoas, todos nós em algum momento já amaldiçoamos pessoas, todos nós. Mas a partir de hoje a gente tem que ter um entendimento
de como isso vai reverberar, de como essa palavra, onde essa palavra vai parar, quais são as consequências dessa palavra. Sem a intervenção divina, a nossa boca só produzirá morte. Sem a intervenção divina, a nossa boca, ela só vai conseguir reproduzir aquilo que está à nossa volta, aquilo que a gente consegue enxergar nesse mundo. E o que a gente vê nesse mundo sem a intervenção divina através de nós? Nós vemos morte, violência, crise financeira, é isso que a gente vê. E é isso que a gente vai acabar absorvendo. Provérbios 18, 20, 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Muitos de nós ouvimos sobre isso, mas não levamos essa informação tão privilegiada a sério. A gente continua falando abobrinha por aí. Desde o princípio, vemos Deus deixar claro o poder da palavra. Ele cria tudo através da palavra. Ele dá ordem e aquilo que não existia passa a existir. Ele mostra, aqui tem um segredo. Aqui tem uma ferramenta poderosa. É a palavra. Porque ele poderia fazer de qualquer jeito. Ele podia estalar o dedo e está tudo pronto. Mas ele fez aquilo como exemplo. Porque a ideia dele em tudo que a Bíblia, em tudo está escrito na Bíblia, é nos ensinar algo. Toda a Escritura tem ensinamento. Agora, quando chegou na vez do homem, não foi através da palavra. Quando chegou lá na vez do homem, ele formou com suas próprias mãos e ele soprou vida dentro do homem. O que ele colocou dentro do homem? O seu próprio espírito. Ele soprou do seu espírito de vida dentro do homem. Então, ele deu ao homem, e a própria Bíblia diz que ele fez a imagem e semelhança, ele deu ao homem o mesmo poder de utilizar a palavra, e a Bíblia está repleta de versículos que a gente vai ver ainda hoje aí, que a nossa palavra tem sim muito poder, e a gente vai aprender a usar esse poder essa noite. Então ele coloca dentro de nós essa essência. Ele falou, o homem não foi criado através da palavra, o homem vai criar através da palavra. O texto diz que o coração se farta do que a boca produz. Ou seja, primeiro a boca professa para depois eu me satisfazer. O poder começa na palavra, a realização começa na palavra. Mas muitas das vezes nós invertemos essa ordem. Nós ficamos gerando coisas internamente, sonhando coisas internamente, mas não materializamos através da palavra. Precisamos colocar as palavras certas em nossos lábios. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, o Espírito que Deus colocou dentro do homem. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Há poder na sua palavra, meu irmão. O Espírito precisa nos conduzir para que nós possamos colocar as palavras corretas em nossos lábios. E para que isso aconteça, eu e você precisamos estar sensíveis à voz do Espírito, que já está dentro de nós. Eu sei que você já ouviu várias vezes, mas talvez não tenha entrado no seu coração, mas hoje vai entrar. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Divide alma e espírito. Repete comigo: alma e espírito.
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Repare que nesse texto a palavra é comparada a uma espada. Repete, espada. Mas o que vem à nossa mente é uma espada natural. Quando a gente lê, a gente vê uma espada natural. Mas se analisarmos as comparações que a palavra nos dá, vamos entender que ele não está falando de uma espada natural. Porque uma espada natural consegue dividir alma e espírito? Não consegue. Vamos entender o que é essa espada? Em Provérbios 12, 18 diz o que é essa espada. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos lábios é saúde. Essa espada, que ele compara a palavra de Deus com a espada, é a nossa língua sem ele. É a nossa espada sem ele. Porque a língua tem o poder de matar, lembra que a gente viu lá no início? Então a nossa língua, ela mata, ela machuca. Essa é uma espada de dois gumes, que ele compara. Só que ele diz, a minha palavra, ela é mais eficaz e mais cortante do que essa daí. Então você precisa abrir mão da sua espada e tomar posse da minha espada. Porque a minha espada é mais eficaz. A minha espada, ela é melhor, ela consegue dividir a alma do espírito. E o que nós precisamos para poder domar nossa língua é justamente saber dividir qual é a voz que vem da alma e qual é a voz que vem do espírito. Nós precisamos da palavra de Deus para entrar. Eu sei que está um pouquinho profundo aí, mas você vai estar entendendo e você vai sair daqui maneiro hoje. A gente recebe a palavra de Deus, entende isso, internaliza isso, e aí a gente começa a ter intimidade com essa voz, que é a voz boa, que é a voz do Espírito. E aí eu começo a conseguir dividir o que é alma do que é Espírito. É fácil? Não é fácil, é difícil. Quantos aqui já ficaram assim pensando, mas isso é de Deus, eu sou eu mesmo que estou falando, é de Deus? É isso que a gente está falando aqui. É sobre esse dilema aí, que todos nós passamos. Mas a palavra de Deus nos afirma que, quando a palavra de Deus entra, ela consegue dividir alma de espírito. Para que isso aconteça, eu preciso ter um contato constante com essa palavra, eu preciso ter intimidade com essa palavra. Por quê? Eu identifico a voz da minha esposa. Eu sei quando é ela que está falando, porque eu conheço a voz dela. Então a gente precisa ter mais relacionamento com o Espírito, para que eu conheça cada vez mais essa voz. E aí quando ela falar, eu já sei que é ela que está falando. E aí eu consigo reproduzir na minha língua, na minha espada, a palavra de Deus, a palavra do Espírito. E aí eu passo a utilizar a minha língua de maneira correta, e ela começa a produzir vida, bênçãos. Com base nesse texto de Provérbios, nós podemos compreender melhor esse texto, que é um texto muito conhecido, mas eu particularmente não tive esse entendimento estudando essa palavra. E essa comparação ela é feita em Hebreus, e eu sempre imaginei uma espada de verdade. E através desse entendimento, eu e você passamos a ser um porta-voz do Espírito. Sem esse entendimento, eu sou um porta-voz da alma. Por quê? O que a alma fala, eu tenho mais familiaridade com ela. Eu já nasci tendo familiaridade com a alma. A alma, desde criancinha, você pega um bebezinho, ele faz o que não deve. Ele vai procurar a coisa errada, na maioria das vezes. Toda criança, nós temos que corrigir, a palavra orienta a corrigir, porque elas desobedecem. Porque a alma fala muito forte. Então nós crescemos com esse contato com a alma. E a alma, ela começa a nos conduzir, até o momento onde há uma intervenção do Espírito. Que eu clamo pelo Espírito e falo, não, a partir de hoje acabou a alma. A partir de hoje eu vou ser dominado e guiado pelo Espírito. E aí começa essa guerra, essa divisão, que todos nós passamos por isso. Até o ponto que a gente consegue ser o porta-voz do Espírito.
Quero que você pense que tipo de espada tem sido a sua língua. Ela tem sido guiada pela alma ou pelo espírito? E entenda, essa palavra fala primeiro comigo, tá? Ela bateu em mim primeiro, bastante. Como você tem manuseado essa arma poderosa que Deus deu a você? Essa principal arma que Deus nos deu, de todas as outras, essa é a principal arma que Deus nos deu. Ela tem sido usada para o bem ou para o mal? E quando eu digo para o mal, na verdade é para o seu próprio mal. Porque quando você pensa que está falando mal dos outros, você está fazendo mal a você mesmo. Vamos ver o que o próprio Jesus disse a respeito disso? João 8:26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo. O que Jesus passou é o que a gente passa diariamente. O texto diz que ele tinha o quê? Muito que julgar e muito que falar das pessoas. Só que ele falou, eu não dou ouvido para isso, eu falo o que eu ouço o Espírito me falar. Eu só falo o que Deus manda eu falar. E é essa a nossa tarefa. Difícil tarefa é. É parar de julgar, é parar de falar o que não deve falar, para começar a falar aquilo que o Espírito nos diz. Porque através disso, os frutos virão. Nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Porque a alma dele, a carne dele estava ali querendo, julga, fala. Ele falou, não vou mexer com isso não, eu só vou falar aquilo que o Espírito me manda falar. Então passou o tempo de nós, que Deus escolheu pessoas para estarem aqui hoje, pessoas maduras, que querem crescer, que querem avançar, porque essa palavra aqui não é para menino. Chegou o tempo da gente começar a avançar com a nossa arma, porque espada é uma arma de ataque, ela não é uma arma de defesa. Então Deus espera que nós avancemos, que a gente comece a ganhar território, conquistar território. A gente vai conquistar falando, não é batendo em ninguém. Falando o que o Espírito manda falar. Deus quem criou esse método de trazer à existência o que não existe através da palavra. O princípio desse método é a verbalização. E a Bíblia vai estar repleta de exemplos. Na verdade, é um padrão que Deus criou e ele veio se repetindo na história bíblica o tempo todo. Ele faz isso como? Através das promessas, das profecias. Deus não faz nada sem antes falar. Vai ler a Bíblia que você vai ver que tudo que ele faz, ele falou antes, ele avisou antes. E o que ele quer que a gente aprenda é que a gente precisa falar. A gente precisa verbalizar. A palavra também nos diz que as palavras que saem da nossa boca, elas são sementes. E existem sementes boas e sementes ruins. Agora você vai colher aquilo que você planta. Essa é uma lei natural bíblica que Deus criou também. Então, sementes ruins vão gerar frutos ruins. Semente de espinheiro gera espinheiro. Semente de joio gera joio. Então a gente precisa começar a analisar se a gente está colhendo coisa ruim. Você tem que voltar um pouquinho atrás e falar, cara, eu estava jogando semente ruim aí. Eu plantei umas paradas erradas, é por isso que eu estou colhendo esse negócio. Para reforçar esse pensamento, eu quero te trazer um texto bastante conhecido também, que é Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É gerado através da palavra. E a Bíblia nos afirma que a palavra não volta vazia. Então não fique você pensando que vai ficar falando abobrinha e não vai voltar. Toda palavra proferida trará consigo frutos.
E essa hora você pode também estar pensando assim, então beleza, vou sair daqui hoje e vou começar a falar que vou ficar rico, milionário, isso e aquilo e tal, tal. E vai acontecer essa parada toda porque a palavra tem poder, certo? Certo ou não? Mas não é bem assim. Mais ou menos, mais ou menos. Você vai chegar, sair daqui, vai pro setor hospitalar ali, vai entrar e vai falar cura para todo mundo vai ser curado? Não é exatamente assim. Tem muita coisa que você vai falar e não vai acontecer como você falou. A palavra, ela tem duas fontes. Uma se chama alma e a outra se chama espírito. A palavra que sai e se materializa é a que tem origem no espírito. Pois existe um ingrediente que está presente nas palavras que provém do espírito. E esse ingrediente não está presente nas palavras que são geradas, originadas na alma. E o nome desse ingrediente é fé. Hebreus 11:6 diz a parte A: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. No original, esse ouvir, ele tem o sentido de continuidade. Por muito tempo, alguns de vocês podem ter pensado que, então eu ouço a palavra de Deus, eu ouço aqui uma pregação, e aí eu ganhei uma medida de fé, que eu tenho mais fé. Ouvi, fé. Ouvi a palavra de Deus, ganhei mais fé. Ouvi a palavra de Deus, ganhei mais fé. Só que o sentido original é continuamente. Não é que você ouve e ganha fé. Eu não posso parar de ouvir. Eu tenho que estar ouvindo continuamente. Se você ouve e para, isso não gera fé. O que gera fé é o verbo contínuo, é o ouvir continuamente. Eu ouço e não paro mais de ouvir o Espírito, e não a pregação dos outros, que também é o Espírito. Só que eu não posso ouvir a pregação, sair daqui e não ouvir o mesmo Espírito que gerou a pregação, que está dentro de mim, eu não ouço mais ele. Eu só estou ouvindo quando ele está agindo através da boca dos outros. E isso não gera fé. Porque senão os crentes domingueiros estavam cheios de fé. Mas isso não gera fé. O que gera fé é ouvir continuamente a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito que já está dentro de você. E a única maneira que temos de operar dessa maneira, dessa forma, é ter uma intimidade com Ele. É começar a gerar um relacionamento com Ele. E eu começar a ouvir e entender o que o Espírito fala. E buscar todos os dias saber o que Ele tem para mim aquele dia. Qual o papo que Ele tem, qual é a conversa que Ele tem aquele dia ali. E eu começar a desenvolver. É como você fica meio... Quem é crente raiz já passou por isso, de ficar falando sozinho, no lugar, tal. Você está falando com Deus ali, pá, e daqui a pouco você percebe que tem alguém te olhando. E aí você dá uma disfarçada, canta uma música, para aparecer. Mas é isso, é esse relacionamento, é você ficar conversando com Deus, conversando com o seu Espírito, está disponível ali. E não precisa ser num momento super formal, é claro, tem que ter um momento de busca, ali você e ele, no quarto fechado, tem que ter, a Bíblia nos orienta a isso. Mas esse falar continuamente é o tempo todo, é onde você estiver. Onde você estiver, você vai trocando ideia com Deus. Começa a perguntar, isso aqui, estou na dúvida, essa parada aqui e tal, não sei o que. Começa a conversar, porque quanto mais você conversar com Ele, mais fácil vai ficar de você identificar quando é a voz dEle. Mas o que é fé? Hebreus 11:1 define fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A palavra grega para certeza, que fé é a certeza, significa literalmente ficar sob. Essa palavra, ela era usada para títulos de propriedade, trazendo para os dias de hoje como se fosse uma escritura. Então, a fé é essa certeza. A fé é comparada a um documento.
Porque se você chega lá num terreno ali e fala, esse terreno é meu, a sua palavra vale? O terreno é seu porque você falou que é seu? O terreno é seu se você apresentar o documento. Você apresentou o documento, apresentou a escritura, é seu. A Bíblia está dizendo que a fé é isso. A fé é como se você tivesse um documento. E você tem, que é a Bíblia, está cheia de promessas ali e elas já são suas. Mas você tem que confiar nesse documento. É você chegar e falar. E aí você fala com o documento na mão. É teu. Falar por falar não é teu ainda. Você tem que ter o documento. E a fé é esse documento. A fé é essa certeza. É você provar que aquilo de fato é seu. E como é que você vai provar que uma promessa é sua ou não? Só se você conhecer a Escritura. Senão você não tem nem argumento para dizer que aquilo ali é seu. Vou tentar exemplificar de uma maneira que eu acho que vai ficar mais prática, que foi o que me veio na cabeça. Imagina que você tem uma conta bancária gorda, 100 milhões de reais, tá bom? Tá lá essa conta. Tem gente que não falou amém. Vou dar mais uma chance, hein? A palavra tem poder. Brincadeira. Você tem essa conta gordona lá, 100 milhões de reais. O dinheiro é seu. Aê, moleque. Mesmo ele sendo seu, eu posso chegar lá na boca do caixa e falar, eu quero sacar aqui 100 milhões de reais. Você saca esses 100 milhões de reais? Não saca. Porque o banco vai falar, não, você tem que avisar. Você tem que verbalizar isso. Você tem que me avisar que você quer sacar o dinheiro, e eu vou provisionar isso, e você vai vir aqui e vai retirar a palavra, depois você vai lá e pega, porque já é seu, a parada é sua, você tem que falar para poder tomar posse, mesmo ele sendo seu. Se não falar, não vem para a tua mão, não adianta, ele é seu, mas não vem para a sua mão. Então nós precisamos falar. Falei, marquei o dia, cheguei lá, eu chego lá nesse dia sem documento, mesmo eu tendo falado, avisado, eu chego lá sem documento, eu saio com dinheiro de lá? Estão entendendo como é que funciona? O céu é o banco, Deus é o gerente da parada. Nós já temos lá, está tudo feito, está tudo pronto, tudo que diz a nosso respeito, todas as bênçãos, só sucesso, está tudo lá. Um monte de bênção, um monte de coisa boa, está tudo lá, está pronto, é seu. Se eu não falar, eu consigo resgatar? Se eu falar, ele vai marcar a data. Se eu não chegar com o documento, eu consigo pegar? O que é o documento? É a fé. Então eu tenho que falar, verbalizar, gerei, pode vir pegar. Mas se eu não tiver fé, não acontece. Porque a fé é o documento que comprova que aquilo é meu. A moeda no céu é a fé. Então está entendendo porque tem coisa que a gente fala e não acontece? Ficou claro que tem coisa que a gente fala e não acontece? E eu criei 2 versículos aqui de minha autoria, que sem documento é impossível convencer o banco, e sem fé é impossível convencer a Deus. As palavras, as profecias, elas têm que ter origem no Espírito. Porque se ela tem origem no Espírito, ela está documentada, ela tem fé nela. Porque alguém deu fé, o próprio Espírito deu fé nela. Então o próprio Espírito, ele vai autenticar aquilo ali quando se apresentar. Não, isso aqui está com a assinatura certinha aqui, tal, foi autenticada no cartório celestial. Pode levar. Agora, as palavras geradas na alma, ela é um documento falso. Ela não é um documento verdadeiro. Você acha que tem um documento, mas quando você chega lá e mostra ele, né, esse documento aqui é falso. Negativo para você. E aí você não consegue. Porque você não conseguiu discernir, separar com a espada o que é alma e o que é espírito. E somente a intimidade com Deus, não tem atalho para isso.
Só a intimidade com Deus, a intimidade com a palavra, vai fazer você conseguir discernir entre a voz do Espírito e a voz da alma. Mateus 24:35 diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Cabe a cada um de nós adestrar a nossa própria língua, para vivermos as maravilhas que a palavra de Deus já nos disse, já nos liberou, já está preparada para nós. Não queira passar por essa terra sem materializar aquilo que Deus já te deu. E como vamos materializar? Através da palavra e da fé. Porque a palavra vem do Espírito, ela já vem com fé. Acredito que a maioria aqui já tenha passado por experiências como essa, assim, de você está precisando de uma resposta de alguma coisa, e aí você ouve em algum lugar, ouve ali, mas já viu que quando você ouve de alguém, por mais que aquilo te ajude, te conforte, te dá uma direção, não é a mesma coisa quando você recebe algo direto de Deus. Porque quando você recebe direto de Deus, cara, pode qualquer um falar o contrário. Você está convicto, você tem certeza absoluta, você vai para dentro. Porque você ouviu direto do cara. E é por isso que a palavra que vem do Espírito, ela já vem com fé. Porque ele já traz uma experiência real e viva contigo. Então, você está entendendo qual é a diferença de você ouvir uma pregação e você ouvir o Espírito? É essa fé, é essa certeza. É esse documento, porque o documento está no teu nome, não está no nome do outro. É uma bênção. A gente ir em culto, é claro, a gente tem que continuar fazendo e fazer sempre, porque esse é o momento que a gente vai adorar a Deus e vai ser alimentado por Deus também. Só que esse momento não pode substituir o outro, e nem o outro substitui esse. A gente tem que andar com esses dois momentos juntos, ao mesmo tempo, simultaneamente. Uma coisa não pode anular a outra. Mas eu tenho certeza que se você vai crescer, é tendo experiência direta com Deus. Já tive inúmeras experiências que de eu falar, a Renata chega até fica meio assim, quando eu falo assim, não, vai ser isso. Porque se eu sentir que Deus falou comigo, acabou, meu irmão, acabou. Pode todo mundo falar o contrário, vai ser aquilo. E vou para dentro, eu estou com um documento na mão, pô. E muitas das vezes nos falta essa ousadia, porque a gente tem poucas experiências com o próprio Espírito. Então, pare de querer buscar a resposta através da boca dos outros, através da espada dos outros. Comece a conquistar as tuas vitórias através da tua própria espada. Comece a buscar a Deus e falar, Deus, eu quero ter experiência contigo, eu quero que o Senhor me fale. Ele não vai deixar de usar outras pessoas, ele vai usar, mas vai usar para confirmar. Mas porque você tem convicção daquilo ali. E aí é muito mais fácil ir para dentro. E se a fé vem pelo ouvir, qual é o primeiro ouvido que ouve aquilo que você fala? É o teu próprio ouvido. Então por isso você tem que falar. Fala para você mesmo ter fé naquilo que você está falando. Que você é o primeiro a ouvir. E pode ser até o único. Não tem problema. Porque o simples medo de não falar e ter medo de falar, essa coisa ali, já está provando que você não tem fé. Se você não falou, é porque você não tem fé. Então nem adianta. Se você está, não vou falar, você quer, nem fala mesmo, porque não tem fé. Porque a fé é a certeza, é a documentação. Então se você fica nessa assim, é porque você está sem fé. Então não adianta falar sem fé, porque é documento falso, não vai adiantar nada. Então busca primeiro ter fé. Porque o não profetizar algo já é uma demonstração de falta de fé. Quem é pai sabe que com criança, cara, você pode falar qualquer absurdo, prometer qualquer absurdo, ele acredita naquilo. Por que criança acredita fácil em tudo que você fala? Se você falar que vai dar qualquer coisa, ele acredita. Porque a criança, ela só ouve a palavra e ela já materializa. Ela não fica pensando nas impossibilidades. Ela não fica pensando
Mas para isso acontecer, precisa daquilo, que é o que a gente faz. E aí mata a nossa fé. A criança ouviu, ela já está lá, ela já falou, vamos para Disney mês que vem. Ela já se viu na Disney, ela já está na Disney. Ela não quer nem saber se tem Covid, se não tem, se tem voo, se não tem, se tem visto. Ela não quer saber. E foi isso que o homem perdeu lá no Éden. Porque ao comer do conhecimento do bem e do mal, a gente passou a ficar medindo tudo, usando o nosso conhecimento para impedir a bênção. Porque agora quando a gente recebe uma palavra do próprio Deus, ou tem um sonho gerado em nosso coração, o que mata esse sonho? É a gente pensar, mas para isso acontecer vai ter que isso aqui, aquilo ali, tarará, 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 e aí você já matou a fé. Agora, se você estivesse agindo como uma criança, você só estava se vendo no sonho, não estava preocupado com nada do meio do caminho, porque a sua fé materializou, você ouviu e já viu o negócio pronto, feito. E muitas das vezes é isso que Deus quer de nós, quer que a gente pare de olhar para as impossibilidades, porque esse é o resgate lá do Éden, porque isso se perdeu lá, e agora a gente tem conhecimento, e o conhecimento muitas das vezes só nos atrapalha. E muitos de nós têm deixado de viver milagres por conta disso, porque não conseguimos materializar aquilo que queremos, a gente só vê as impossibilidades. Quero fazer um teste rápido com vocês aqui. Feche seu olho aí, não está acabando ainda, ainda falta mais uns minutinhos. Feche seu olho aí. Vou falar algumas palavras. Por exemplo, vamos lá, feche seu olho e você vai pensar na palavra que eu vou falar, certo? Cachorro. Carro. Praia. Pode abrir o olho. Quando eu falei cachorro, você viu a palavra escrita cachorro ou você viu a imagem de um cachorro? Quando eu falei carro, você viu a palavra escrita? Você viu a imagem? Você está entendendo que é mais ou menos esse mecanismo da fé? Agora, na vida real, você começa a onde eu vou achar o C, onde eu vou achar o A. Você não quer ver a imagem pronta do negócio. Mas a fé é isso. Eu vejo já o resultado do negócio. Eu ouvi e já vi. Uma criança que não sabe escrever, se eu falar a mesma coisa aqui, ela vai ver, porque ela não precisa das letras. Mas a gente fica pensando em como construir. A gente fica pensando nas letras. Tenta tratar os seus sonhos como esse teste rápido que a gente fez aqui. Deus falou, já vê a parada pronta. Para de ficar botando em pensilho, porque se Ele já falou, Ele quer te dar. E aí, é claro que no meio do caminho você vai ter que fazer outras coisas, só que isso é um outro passo. Não impede a parada de acontecer antes da primeira dificuldade, porque vai ter dificuldade sim, mas você já não quer antes, porque você já criou mais dificuldade do que já tem. E a palavra diz que a gente tem que cada dia tem o seu próprio mal. Que a gente não pode ficar antecipando problema, porque você fica profetizando problema, trazendo um monte de problema futuro para o dia de hoje, em vez de trazer soluções. Então eu liberei palavras aqui que são palavras escritas, mas vocês enxergaram o quê? A imagem, aquilo que remete a elas, porque a palavra ela tem o poder de materializar. Um analfabeto ia enxergar a mesma coisa. Sabe qual é o maior exemplo que a gente tem, e a gente vai fechar com ele? Vou te mostrar. Qual é a principal intervenção divina na terra? Alguém arrisca? Essa intervenção é a base da nossa fé. Foi algo tão marcante que Ele dividiu a humanidade entre antes e depois dele. A resposta é Jesus, gente.
como foi dada a materialização de Jesus? Vocês lembram? Você conhece a história? Um anjo visitou Maria e tal, certo? Certo ou não certo? Não é não. Sabe quando Deus começou o processo da materialização de Jesus? 750 anos antes de Jesus vir à Terra, através da palavra. E ele usou quem para proferir as palavras? Um ser humano igual eu e você, que foram os profetas. 750 anos antes, ele começou a materializar Jesus, através da palavra. Deus não precisa fazer isso, ele faz do jeito que ele quiser, como ele quer. Jesus podia ser um raio, já foi. Qualquer coisa ele podia botar Jesus aqui, Jesus descer voando, todo mundo vê. Ele podia fazer de qualquer jeito. Mas ele falou, vou mostrar como é que é o modo que eu opero. Desde o princípio, lá em Gênesis, eu criei tudo através da palavra. E eu vou fazer agora os seres humanos criarem o meu filho através da palavra. Eles vão gerar o meu filho através da palavra. E 750 anos, várias pessoas em diferentes partes do mundo, pessoas que não se conheceram, profetizavam a mesma coisa. Profetizavam que iria vir o Messias, que Deus ia enviar o Messias, que ele seria um homem, que ele nasceria de mulher, todos os detalhes. Foi tudo gerado através da palavra de homens igual eu e você. O Filho de Deus, cara, a base da nossa fé, aquilo que é mais marcante na história da humanidade, foi gerado através da palavra. Então tem que ficar claro a partir de hoje que a gente precisa falar o que a gente quer, que a gente precisa materializar aquilo que a gente quer, porque essa é a maneira que Deus criou para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Alguém aqui tem alguma coisa que não existe, mas que você quer que venha a ter existência na sua vida? Chegou a hora de você materializar isso. Porque Deus não mudou o seu jeito de trazer à existência o que não existe. 750 anos ele fez os profetas lançarem palavras, verbalizarem a vinda do Messias. Jesus estava onde esse tempo todo? Do lado dele. Jesus já tinha sido criado, ele já estava lá. Só que ele mostrou como ele age, como que as coisas funcionam. Porque as nossas bênçãos, tudo aquilo que a gente quer, já está lá, já está pronto. Falta a gente verbalizar essa parada. Se nem a vinda de Jesus escapou desse modus operandi, por que você acha que as tuas paradas vão ser de outro jeito? Isso para mim é um sinal claro de como Deus opera e do que Ele espera de cada um de nós dentro daquela intervenção que a gente deseja. Deus, Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer de qualquer jeito, tudo no estalar de uns dedos, mas Ele escolheu gerar através da palavra. João 1:1 confirma isso que eu estou mostrando para vocês, que é um versículo também muito conhecido. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14 também diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus, ao enviar o seu Filho, mostrou que Ele não mudou o seu modo de agir. Feche seus olhos, abaixe suas cabeças. A vida do nosso Salvador começou sendo falada. E falada por homens comuns, como eu e você. Isso significa que Deus espera a mesma coisa de nós, como homens e mulheres de Deus. Existe um poder em suas palavras.
E Deus te chamou aqui hoje para você não ignorar isso nunca mais. Deus escolheu o dia de hoje para marcar a sua história. Ele marcou o dia de hoje para desengavetar projetos. Ele marcou o dia de hoje para dar fertilidade a quem precisa de fertilidade, através da palavra. Ele marcou o dia de hoje para liberar recursos financeiros, se você precisa disso. Ele marcou o dia de hoje para liberar casamentos. Ele marcou o dia de hoje para liberar vagas e empregos. Empresas estão sendo geradas hoje. Vagas em concursos estão sendo geradas hoje. Elas precisam ser materializadas. Contratos gigantescos para a sua empresa estão sendo gerados hoje. A materialização da sua promessa, a geração de um sonho, tudo isso Deus está disponibilizando hoje para cada um de nós. Porque o sonho, o projeto, tudo isso que a gente falou aqui começa nos lábios. E eu quero te fazer um desafio, e a escolha é sua. Ou você vai ficar sentado aí vendo a vida passar, esperando as coisas acontecerem do nada, ou você vai levantar agora do seu lugar e vai começar a profetizar com autoridade e com fé sobre a sua própria vida, sobre aquilo que você veio buscar, sobre aquilo que você sonha, sobre os projetos que Deus já te deu, sobre os sonhos que Deus já te deu, sobre aquilo que você sabe que é a sua missão nessa terra. Comece a profetizar, comece a materializar, comece a gerar aquilo que não existe ainda. Traga à existência.